Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus, nosso podcast de quarta-feira. E que alegria que você está aqui com a gente, muito bom receber você aqui na nossa casa, né, nos nossos estúdios aqui, sentar à mesa com a gente. E hoje a gente quer falar de um assunto muito importante, e eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Nós vamos falar sobre frieza espiritual. E claro, em contrapartida, nós vamos falar sobre um coração que queima em chamas de amor por Jesus. Mas a gente quer conversar nesse podcast o que gera frieza espiritual, quais são os sinais de frieza espiritual, também como vencer a frieza espiritual. Então, se você tem passado por isso ou está ao redor de pessoas que passam por isso, tenho certeza que você vai ser profundamente abençoado. E eu tenho um convidado para falar sobre isso hoje, que você vai conhecer aqui e nós vamos conversar sobre isso. Eu tenho certeza que vai ser muito edificado. Então vamos embora pro podcast de hoje. Meu amigo, Marcos Ricardo, vulgo Marcão. Prazer estar aqui. Obrigado por você estar aqui. Para você que não conhece o Marcos, ele é líder aqui da família Dizascope, junto com a gente aqui, junto com alguns casais, e especialmente ele tem liderado as nossas igrejas caseiras aqui da família Dizascope. Marcão trabalhou muitos anos aí no mercado financeiro, principalmente em banco, e tem se dedicado agora um pouco mais à igreja local e também continua trabalhando nessa parte financeira, mas é um viciado em estudar, viciado em diplomas. A gente tem trabalhado isso com ele para ver se te liberta ele desse vício de diplomas. Não tem mais parede lá, né? Na sua casa para colocar, mas e por isso que a gente respeita muito o Marcão e isso que ele produziu aqui. A gente quer falar sobre frieza espiritual porque o Marcão decidiu escrever um livro sobre frieza espiritual, né? Como superar a apatia espiritual e reacender a conexão com Deus. Queria te perguntar primeiro, assim, por que, assim, do livro? Porque eu acho que eu vi você já estudando tantos temas e tantas coisas. Por que você decidiu se dedicar a isso? Dois aspectos importantes. Primeiro foi que no aconselhamento, no dia a dia, lidando ali com a igreja local, a gente percebe que várias das demandas de aconselhamento, ela tem por pano de fundo pessoas que se esfriaram na sua fé, se esfriaram na sua devoção e agora vêm buscar soluções para as consequências disso. Entendi. Só levantar um pouquinho. Então, você diria que frieza espiritual é até raiz de um monte de coisa que a gente vê aqui em cima, ali embaixo é frieza espiritual. É frieza espiritual. É não compreender, que a frieza espiritual é um pecado que demanda arrependimento. E a gente tem uma certa familiaridade com o mandamento de amarás o Senhor teu Deus com todas as suas forças, com todo o entendimento, que isso chama de intensidade, mas aí na prática é um amor xoxo, frio, adaptado. E aí a gente fere, afronta o primeiro mandamento e o único, né, por consequências no Novo Testamento, que vai viabilizar o segundo, que é amar o próximo como a gente mesmo, e isso tem trazido diversas consequências para as pessoas. Então, uma coisa que eu esqueci de falar, o Marcos também está envolvido junto com a Márcia, bastante na área de aconselhamento na nossa comunidade local aqui. Então entendi. Então, participando de vários aconselhamentos, você começou a chegar à conclusão de que, tem um tema aí que tá quase que em tudo, desde do adultério à mentira, tem a ver ali com frieza. Com frieza espiritual, que se manifesta de várias formas, né, Douglas? Eu, refletindo um pouco mais, eu acredito que algo que afetou a sociedade, nós somos uma amostra da sociedade enquanto igreja local, é que a questão de fé foi jogada para o privado, para o particular. Estando ela no particular, no privado, algumas pessoas têm entendido que ela está sob o seu domínio. E aí você vive a experiência da fé segundo os seus critérios, os seus padrões. E o evangelho é totalmente o contrário. Deus revelou como que deve ser vivido a experiência da fé, a experiência comunitária. Então, um dos problemas que eu entendo é esse também. Nós temos várias situações em que as pessoas estão procurando viver o evangelho segundo o próprio evangelho,
por consequência de, olha, religião é coisa privada, é coisa particular sua. Então tem muita gente entendendo. Eu busco logo que Deus é do minha, jeito que eu quiser. Isso. Logo que é minha, eu faço do jeito que eu quiser. Só que a realidade, ela se impõe. E a gente lida com muitas consequências desse viver a fé do jeito que eu quero e não entendendo que há uma enormidade de imperativos no Novo Testamento do amar, do orar, do jejuar, do ler as escrituras, do examinar as escrituras, né, da vida comunitária, do perdão. Então não tem como eu viver a experiência do evangelho de maneira particular, privada. Bom isso. É aquilo que Pedro vai dizer, né? Não é de particular interpretação. Não. A revelação precisa ser vivida de acordo com o que ela foi dada. E é interessante porque o natural sempre explica muito, né? É como se a gente dissesse assim, né? Não, eu vou comer do jeito que eu quiser. Ué, eu decido, não, que... Quem disse que tem que comer isso, aquilo? É minha vida privada. Então eu vou comer aqui o açúcar, o doce com refrigerante e energético todos os dias e tal, porque eu tenho liberdade, eu faço o que eu quiser. E é isso. Aí vai passar um tempo, né? A natureza da forma que Deus criou tudo vai dizer, então, mas tá errado. Aí a conta né? chegou. E aí a conta chega disso. E aí a vida espiritual é a mesma coisa, né? Não, é que pra mim, Jesus... né, na minha opinião e tal, e beleza, mas as consequências da vida vivida do jeito que você quiser, elas chegam também, né? Elas chegam e nós também. estamos assistindo isso, né? Com muita frequência, né? E às vezes até nos deixa assustado de certo modo. Sim. Porque além dessa questão de trazer a revelação pro privado, e aí, de uma certa forma, adulterar a revelação para ser vivido, aí também começa a explicar a realidade e explicar a revelação, melhor dizendo, pela realidade, não o contrário. Então, as circunstâncias, as pessoas têm tentado explicar o evangelho a partir da realidade. E ao contrário, é a realidade que explica. A revelação. A revelação que explica a realidade, que explica a vida que elas têm vivido. E assim, como é que você definiria? Então, como eu disse, o Marcos escreveu esse livro Frieza Espiritual. Até vou deixar o link aqui na descrição para você pedir, né? A gente tem aqui no Dizascope para você pedir. Mas como é que você definiria frieza espiritual? Né? Então, só para a gente colocar um fundamento aqui. Eu definiria frieza espiritual como um pecado. Ok. Então ele demanda arrependimento. Jesus fala isso à igreja de Éfeso quando ele escreve a carta. Então é um pecado que demanda arrependimento, que não acontece de maneira instantânea. Você falou da questão de saúde, lembra diabetes e pressão arterial. Né? Você foi certeiro quando você fez essa analogia agora. Você come doce hoje, não acontece nada, né? Isso. É o acúmulo, né? É o acúmulo. Então o processo, o processo de ações e omissões. Vamos considerando essa analogia que você fez da alimentação. Eu estou agindo quando eu consumo algo errado, estou sendo omisso quando eu não faço atividade física, quando eu não faço check-up, quando... Frieza espiritual, ela segue o mesmo padrão de ações e omissões que vai resultar, sim, numa crise, que vai resultar em outros problemas. A dificuldade é que nós estamos explicando a frieza espiritual como se ela fosse a crise. Por quê? Uma crise, eu não tenho responsabilidade sobre ela, do mesmo jeito que uma doença eu não tenho responsabilidade. Mas o processo de adoecimento, que foram por ações e omissões minhas, ele é de mim ter a responsabilidade. Né? Então eu defino o pecado, ações e omissões. E uma terceira questão também é isso, é explicar a revelação a partir da realidade das circunstâncias, e não o contrário. Esses três aspectos, eles juntos instalam um quadro de frieza espiritual que demanda bastante atenção, na minha opinião. Legal. Eu vi que no livro, eu achei muito interessante, eu queria que você falasse um pouco, quais são sinais de frieza espiritual na nossa vida? Então, a galera está nos ouvindo aqui e precisa fazer um autodiagnóstico, né? Isso. A Bíblia fala assim, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Então, quais são sinais que vão aparecendo do início ou já no meio ali da frieza? Tá, o principal é a perda da energia, não vou dizer energia, mas da paixão pelo Senhor Jesus, pela pessoa do Senhor Jesus, por aquilo que ele revelou acerca de si mesmo. Essa perda da paixão vai fazer com que nós nos transformamos em outra coisa, como um supridor de necessidade,
como um prestador de serviço para que eu fique bem. Tá. Então ela se caracteriza por isso. E logo que ele não atende às minhas demandas, porque eu transformei ele numa outra coisa que não seja Deus, eu me frustro. Isso é um sinal de frieza espiritual. Então nós temos pessoas que estão frustradas com Deus, Ok. porque elas criaram uma expectativa que Deus não tinha esse compromisso, porque inclusive não tem nem a ver com a pessoa de Deus, e elas hoje estão frustradas. Esse é um sinal. Deus Tá. não é confiável. Você consegue dar um exemplo de demandas que as pessoas põem sobre Deus e que ele nem prometeu? Eu vou no próprio texto bíblico, eu estou refletindo bastante no caminho de Emaús, né? É Lucas 24. Olha que interessante. Eles fazem a caminhada para Emaús no domingo da ressurreição. Okay. No próprio domingo da ressurreição, eles já estão ali na caminhada para Emaús. Estão conversando sobre os acontecimentos dos últimos dias. Eu me permito pensar que eles estão desde quando Jesus apareceu, João Batista anunciando ele, o ministério de Jesus, tudo aquilo. Porque também são dois discípulos que eram próximos, que eles vão falar de Pedro, eles vão falar das mulheres que foram lá, que anunciaram. E aí, eles estão nessa caminhada discutindo, então assim, eles estão falando sobre Jesus, tendo informações sobre Jesus. Jesus aparece. Eles não conhecem reconhecer Jesus, olha que doido. Eles estão falando sobre ele, ele se faz presente, eles não conseguem reconhecê-lo. E não conseguem reconhecê-lo, e a Bíblia diz assim, e eles entristecidos, porque Jesus pergunta, sobre o que vocês estão falando? E eles entristecidos começam a falar. E o que sinaliza, assim, claro ali essa frustração é porque eles falam, um profeta da parte de Deus, né, em poder, e nós achávamos que era ele que iria livrar Israel. Entendi. Então tinha uma expectativa sobre que Jesus seria o Davi, que iria colocar os romanos para correr, que iria libertá-los, porém Jesus frustra essa expectativa. E eles estão ali. E é interessante que quando eles estão dizendo que ele era um profeta poderoso em palavras e obras da parte de Deus, ele já não fala que era Deus. Ele era um profeta, mas não era um Deus. Porque frustrou a expectativa. Então eu já olho para ele com outro olhar. Então ele já não era o Messias que traria a redenção de Israel. Ele já era um profeta poderoso em obras. Isso acontece também na nossa vida. Porque Deus vai me arrumar um cônjuge. Ele não assumiu. Não há esse versículo. Não há esse versículo. Aí se enfia em algumas alianças que não deveria. E depois fica frustrado com Deus porque está participando ali. Porque Deus me deu um ministério. Sim. Não tem nenhum versículo assim, Deus te deu o ministério XPTO. Mas a pessoa se envolve naquilo e se frustra em relação a Deus, porque ela cria uma expectativa quando tira ele do lugar de Deus. Ok. Esse é o mais grave, porque ele passa a ser alguém que vai fazer algo para ela, para que ela fique bem. Isso é muito forte. O principal sinal, então, seria quando eu passo a não amá-lo e tê-lo nesse lugar de Senhor e Deus. E isso é tão real, né? Porque eu até disse uma vez que, para mim, o ídolo que existe, né? Então, teve Mamon, tem Baal, e agora os ídolos modernos do dinheiro, da fama, do sexo e tal. Mas o pior ídolo que existe se chama Jesus, né? É quando Exatamente. alguém cria esse Jesus na cabeça dele. Ele projeta Jesus. Projeta ele mesmo, na verdade, nesse Jesus. É o pior ídolo de todos, porque aí você fala, esse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, ele tá a meu serviço. Isso é terrível, né? Agora, Jesus vem e eu acho muito legal aquela passagem também que ele tá com os discípulos e que ele começa a pregar para uma multidão e ele começa a falar palavras muito duras, né? Ele conhece os judeus, eles sabem que o judeu não come carne com sangue e tal. E aí ele fala, quem quiser vir para mim precisa comer da minha carne e beber do meu sangue. Que discurso canibalista é esse? Exato. Para um povo que isso é uma ofensa, e não né? explica, né? Ei, calma, é um exemplo, é uma metáfora. Entendeu? Ele deixa o pessoal pensar que ele está falando sobre canibalismo. Ele deixa o pessoal pensar o absurdo que quisesse pensar e eles começam a ir embora. E aí os discípulos chegam também meio ali sem entender e ele fala, e vocês não vão embora? E vocês não vão embora? E aí o que me deixa muito claro é essa posição de tipo assim, sim, eles entenderam errado, mas eu preciso de um grupo de pessoas me seguindo que vão confiar completamente em mim e vão me considerar Senhor. É claro que não era o caso, mas se alguém reconhece que aquilo ali é Deus e ele fala, cara, morde meu braço e arranca um pedaço, morde o braço e arranca um pedaço.
Se aquilo ali é Deus, porque foi o que Abraão fez, né? Pega o seu filho e vai lá em cima do monte e sacrifica. Quando ele entendeu, cara, eu tô diante de Deus, pega o filho, vai lá em cima. É claro que ele não fere os próprios princípios dele, então ele pararia, algo ia acontecer, Abraão sabia que algo ia acontecer. Mas muda toda a história quando você está diante de Deus, né? Diante de Deus. Esse é um sinal, assim, para mim, o mais grave. Tá. Porque Jesus se transforma em outra coisa que não é Deus, mas outra coisa que eu tenho domínio sobre ele. E por último, eu cultuo a mim mesmo quando ele se torna o meu serviçal, né? Sim. O meu serviçal. Um outro aspecto está diretamente deixar de amar o que Deus ama, que é relacionamento pessoal. Normalmente, quem está em frieza espiritual, ele é uma pessoa que constantemente está em conflito com os irmãos. Ok. E aqui a gente começa a ser bem prático. Aí já não é mais interpretativo, né? Ele está em conflito com os irmãos e ele opta pelo isolamento. Ok. Ele opta pelo isolamento. Então, ele deixa de participar da vida ativa da comunidade dele. E aqui fique claro, não é ir à igreja. Eu tô faltando na igreja. Ele deixa a mesa de ter relação profunda, né? De ter relação profunda. Porque aí ele deixa de amar o que Deus ama. Ele deixa de dar testemunho de que Jesus veio, porque é quando nós nos amamos na relação que eu dou testemunho que de fato Deus veio. Ele deixa de ter características de Jesus. Então ele não é misericordioso. Ele é altamente crítico em relação aos irmãos. Não tem misericórdia, não tem graça, não tem bondade. Tem justiça própria. E ele vai chamar tudo isso de ele estar ferido com a igreja. Que não tem nada a ver com ferida da igreja. Tem a ver que ele se distanciou, ele está agindo e se omitindo de certas questões, e agora ele atribui isso à igreja. Porque algo que a gente precisa refletir, Douglas, eu acho que é importante, e aí é uma interpretação minha, tá? Assim, quando Jesus fala que nós devemos ter um coração igual ao dele, manso e humilde, né, eu tenho entendido isso para mim assim, ó, humilde para eu confessar as minhas vulnerabilidades, os meus pecados. Tá aqui, eu sou o Marcos, essas são as minhas limitações. Mas manso para que o outro também possa fazer isso para comigo sem que eu me ofenda e exija justiça sobre ele. Interessante. Né? Então eu preciso ter essa mansidão de que eu poderia exercer força sobre você, vingança, justiça sobre você, mas porém eu opto em não fazê-lo, porque eu tenho um coração igual ao de Jesus. Quem está em frieza espiritual, ele não consegue desenvolver esse aspecto, porque é um justiceiro. Entendi. Precisa que justiça seja feita, né? Precisa que alguma coisa aconteça. Graça e misericórdia não flui. Essa é uma característica bastante importante. interessante Isso que você está falando, porque, por exemplo, porque a gente está falando de algo aqui subjetivo. Você que está nos ouvindo e assistindo, o nosso coração no início desse podcast que você faça uma autoanálise, né? E aí a gente pode se enganar. Por quê? Porque você está falando de aspectos que não são os mais óbvios. Por exemplo, frieza espiritual, a pessoa não está lendo a Bíblia. Frieza espiritual, a pessoa não está indo na igreja. Frieza espiritual, a pessoa não está orando. E aí quando você pega os fariseus, que faziam isso melhor do que qualquer pessoa aqui nessa sala, que está nos assistindo. Então, os caras eram zelosos em estudar, eles oravam todas as orações e ainda mais, eles davam dízimo da plantação ali. Da terceira casa decimal. Exatamente. Então, era R$10,57 é o meu dízimo aqui dessa semana. Então, aí você fala, como que esses caras estavam vivendo frieza espiritual? Entendeu? Eles estavam. Por quê? Olha o que você está dizendo. Eles não amavam o que Deus amava. O coração deles estava longe. Jesus declara isso, né? Estava longe do coração de Deus, né? E aí justiceiro, vingativos e tal. Então você pode ver que estamos saindo dessa casca, né? De que a gente mesmo se engana. Tô nem falando enganar os outros, a gente mesmo se engana. Para começar a olhar e falar, peraí, né? Será que eu não tô vivendo um quadro de frieza espiritual? Né? E eu tenho comentado também que, embora a gente use o termo frieza espiritual, e a gente vai lembrar logo de temperatura, termômetro, mas frieza espiritual ele não mede por esse instrumento, né, de temperatura. Ele mede, né, nessa analogia que eu faço, é distanciamento. O quão mais próximo eu estou da Cristo-semelhança, de ser semelhante a Cristo. E o quão mais distante eu estou. Então, por quê? A gente vai encontrar pessoas, igual você comentou, que tem leitura bíblica, faz o devocional, que
que salta, Que que é pula, pastor. que é pastor, que é mega pentecostal, Missionária. missionário, tudo. E esse alguém experimenta a frieza espiritual de tal forma que em Mateus 7:22 Jesus vai falar assim, ó, eu não te conheço. Mas eu exercia dons. Eu não te conheço. E ali eu também me permito uma interpretação pessoal, porque assim, é difícil, né? Sempre foi para mim um texto, falar, olha, Jesus que sabe todas as coisas, que é Deus, que é onisciente, dizer que não te conhece. Dá a impressão de que alguma coisa fugiu do conhecimento dele. E essa passagem acalmou no meu coração quando eu passei a entender assim, ó, eu não me conheço em você. Então você exerceu esse ministério poderoso em obras, milagres, tudo, mas eu não me conheço em você. A minha santidade, que é um dom que eu compartilho, eu não vejo em você. A minha misericórdia, que é um dom que eu compartilho, eu não vejo em você. Então, frieza espiritual, ela tem disso de ter menos de Jesus em nós. Muito bom, distanciamento. Porque É a ideia é você pensar distanciamento. no sol, né? Sim, O que é frieza exatamente. espiritual? É o quão mais longe eu tô. E o que é Exatamente. ser quente? É quão mais perto. Eu não tenho como gerar, né? Exatamente, porque ele é Frieza transferido. Ele é transferido. Então é Jesus quem transfere dele para nós. E tem pessoas que fazem confusão de frieza espiritual e vai dizer o seguinte: determinada denominação que tem uma cultura de viver o evangelho de uma forma é fria. E outra determinada que tem uma outra. Só que esse que eu estou julgando mais frio, ele é mais parecido com Jesus nas suas obras de justiça, nos atributos comunicáveis de Jesus, a gente experimenta nessa comunidade, e na outra não. A outra a gente pode experimentar poder, pode experimentar, né, toda essa manifestação carismática, e nós estarmos lidando com caso de frieza espiritual. Porque os irmãos estão em conflito. A igreja de Corinto é exatamente isso. Os irmãos estão em conflito. Ele tem um capítulo sobre dons, né? E os irmãos estavam em conflito. Então, muito bom. Então, esse amor ao Senhor vai se dissipando e amar o Senhor mesmo, não usá-lo, né? E também você não se distanciar de se parecer com Jesus. E aí que expressa muito em conflitos com os irmãos, né? Conflito com os irmãos. Uma outra questão é você achar que o evangelho diz a seu respeito. Acho que aqui é um problema também. Então, assim, eu procuro no evangelho o meu bem-estar. Eu uso até um termo no livro que eu uso, psicologização da fé, é que nessa ideia, se o evangelho ele diz a meu respeito no sentido que ele tem que promover o meu bem-estar, Douglas, não tem nada tão incômodo do que confronto amoroso a respeito dos meus pecados. Se o evangelho busca o meu bem-estar, não vai ter confronto amoroso. Não vai ter. Os meus pecados serão tratados como problemas e não como pecado. E eu evito isso. Então a gente precisa compreender que o evangelho, ele é uma boa notícia que foi precedida de uma má notícia. Muito bom. Né? Então, um outro problema também que leva à frieza espiritual é você achar que o evangelho é para te dar bem-estar. Sim. Para te dar bem-estar. Então, como que você pode confrontar os meus pecados e me colocar num constrangimento se o evangelho é para gerar em mim bem-estar? Então, quem tem essa mentalidade também está incorrendo em frieza espiritual, porque ele, de novo, deslocou o evangelho da onde o evangelho tem que ser. Muito que bom. É o poder de Deus para salvar. E ele vai salvar os seus pecados, de você mesmo, de não estar sob o juízo de Deus, né, Romanos 1, conduzindo a sua própria vida. Então, não olhar o evangelho como uma fonte de bem-estar pessoal. Ele vai trazer desconforto, ele vai trazer constrangimento, porque ele está matando e gerando vida, né? Matando e gerando vida. Muito bom. E você falou da psicologização da fé. Eu acho muito legal a forma que eu e a Val conversa bastante sobre isso. Eu faço terapia, a Val faz terapia. Eu sou formado em psicologia, apesar de não exercer. Então a gente conversa muito sobre isso. E esse conflito da fé, da psicologia e tal. E a gente chegou a uma conclusão que, para que serve a terapia? Para eu ter mais profundidade dos meus pecados. Então ela não vem como solução, mas ela vem com essa ferramenta de ir mais fundo e achar ainda mais as raízes do pecado para a gente poder ir para Cristo e achar a solução no Evangelho, em Cristo e na palavra, entendeu? Então a gente tem usado a terapia com essa forma de ir ainda mais fundo e falar, cara, achei pecado aqui. Mesmo que o terapeuta nem saiba, nem chame assim.
A gente sabe. Isso. Eu, numa pós-graduação de aconselhamento lá, e quando tá a história da psicologia, tudo, e aí não tem como não passar por Freud, o professor diz o seguinte: o Freud conseguiu, aí ele usa uma figura assim, imagina uma catástrofe numa estrada, um acidente, então tem gente presa na ferragem, tem corpo no chão, tem pessoas gritando, cheiro de fumaça, fogo, tudo, e o Freud ele consegue chegar ali e ver, mas ele não consegue resolver, porque aquele foi o pecado que fez aquilo. Então, instrumentos da psicologia é isso, olha, o pecado fez esse estrago. E não vai ser a psicologia que vai resolver o pecado. Vai ser o evangelho que virá para resolver o pecado. Muito bom. E as pessoas têm achado que é o contrário. Assim, nós vamos te promover bem-estar sem fazer... Você usa uma expressão, né? Ó, é uma cirurgia, a confissão. Então você já abriu, já está aberto, então já está exposto. Vamos ali, faz tudo, né? Faz tudo. Não, vamos fechar isso aqui O lance é bem-estar, né? e vamos fazer, e vamos por causa do bem-estar. E quando for fazer a sutura, faça aquela de plástico para não ficar nenhuma cicatriz. Eu lembrar plástica. Que eu tenho isso aqui para resolver. É um problema que se tem. Isso é verdade. Que se tem também. E aí, a gente falou de sinais, né? Então algumas pessoas podem até estar se identificando com esses sinais. Agora, se você pudesse falar algumas causas, né? Então, a gente falou aqui sinais, mas o que causa frieza, né? Pensando que é possível esfriar, né? Então, eu posso ter um período da minha vida que eu tô ali, né, vivendo a minha fé de forma intensa, mas eu posso entrar num esfriamento. Quais são causas? Causas. Quando eu estava refletindo até para escrever exatamente, né, sobre as causas, eu entendo que algumas são equívocos que nós temos em relação à fé. O primeiro deles é acreditar que o ápice da minha experiência do evangelho é a minha conversão. Ok. Então, é comum a gente estar conversando e as pessoas, né, no saudosinho, quando eu me converti, eu não perdi uma vigília, eu venho de raiz da Assembleia de Deus, então a gente ia fazer culto na praça, entregar panfleto. Então, assim, quando eu me converti, não lembrando que você de fato é uma criança, um bebê. Paulo vai falar que demanda de leite, que demanda... Então, ele olha para a sua conversão e fala: isso aqui é o ápice que eu posso chegar. Se você já nasce no ápice, o que te resta? Esfriar. Vai esfriar, só ladeira abaixo. Acho que esse é um equívoco que a gente precisa corrigir. E esse equívoco, ele se enraizou tanto, Douglas, porque a gente chama de mais experiente aquele irmão que se esfriou. Então, quando ele vê alguém assim, vibrando, numa fé vibrante... Mas no louvor, se expressando, e fala lá. Novo convertido, em alguns contextos, né? Vai falar, é meninice, é novo convertido. Logo, ele amadurece e para com isso. Então, logo, ele se esfria, e eu entendo que a frieza, como que ela está atrelada a essa questão da vida, eu ter levado para o privado e ter colocado sobre meus domínios. Então, quando ele amadurecer, que ele tiver condições de dominar isso... Ele vai estar maduro. Na realidade, não, ele está se esfriando. Então, esse é um equívoco que a gente comete. Que é maturidade, né? Muito bom. Que é maturidade. É verdade. Porque você vai pensar assim, o culto dos jovens, geralmente numa igreja, é mais maluco e mais intenso. E aí, o culto do domingo, ou principalmente aquele horário que vai os mais velhos, cada vez mais. E deveria ser ao contrário, né? Deveria ser ao contrário. Porque assim... como que a revelação também é progressiva, né? E esses mais velhos tinham que estar na experiência de Paulo, vi coisas inefáveis e não naquela situação anterior. Eu vi uma vez o Francis Chan falar um negócio muito legal, que ele falava de tipo assim, os mais velhos deveriam ser os mais malucos. Por quê? Porque você tem menos tempo de vida. Sim. Então assim... Por que o de 18 e 20 fala assim, não, eu vou largar tudo e vou pra África fazer... Ele falou, deveria ser o de 80 que faz isso, porque ele daqui a 5, 10 anos vai encontrar o Senhor. Então ele deveria estar mais assim, tipo, cara, não posso perder nenhum tempo, nenhum momento. Eu tenho que entregar esses últimos anos ao Senhor. Achei interessante essa reflexão. Mas é isso, então, esse é um aspecto que causa. O outro aspecto, na minha opinião, que causa frieza espiritual, também, né, que vem de um outro equívoco, foi quando Jesus falou assim, olha, que nos últimos dias, em razão do multiplicar da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então nós temos Jesus, né, tendo uma visão na sua condição de Deus, antecipando algo que iria acontecer, mas ele não está validando e nem desejando aquele comportamento. Ok.
Então, muitas pessoas justificam. Não, mas talvez Jesus já disse que Já aconteceria. disse, Deus já disse que isso ia acontecer. Na verdade, assim, ele está fazendo uma constatação e dizendo, ó, evite isso. Evite isso. Porque aí ele fala o seguinte, por se multiplicar a iniquidade. Como que frieza espiritual tem esse lance de omissões e ações? Uma das ações que conduz à frieza espiritual são concessões ao pecado. Ok. Você vai fazendo pequenas concessões. Porque uma característica também da frieza espiritual é te deixar insensível em relação ao pecado. Ok. Então você se torna mais tolerante. Então aquilo que era um pecado que você nem cogitava, ou pensar já te levava a colocar em oração diante do Senhor, quando você está em frieza espiritual, você começa a achar justificativa. Isso aqui, não é bem assim. Isso aqui, na situação que eu tô, você vai justificando. Então, confundir que Jesus faz uma constatação para que seja evitado, e não uma validação daquilo que iria acontecer. Eu acho que isso também causa frieza espiritual. Interessante. E é o que você falou. Então, o pecado, ele vai causando, né? E abrindo concessões, né? E é tão sutil, né? Porque você vai assistindo algo, você vai ouvindo uma música, vai você vai estar emitindo numa opiniões. uma roda de pessoas, e sempre vai ficando mais justificável quanto mais pessoas fazem e tal. E é sutil, ninguém tropeça numa montanha, né? É sempre Sim. passo em passo. As conversas torpes, o cristão sempre começa com um riso no canto da boca antes de que ele fale. Aí ele vai fazendo concessões. No final, ele está falando coisas que os outros nem ousariam dizer. Porque começa nessas pequenas concessões. Ele não deveria estar na roda dos escarnecedores. Então o fato de estar é uma concessão. O fato do riso no canto da boca é uma validação. Sim. Né? E o fato de se sentindo confortável ali, logo ele está falando. E aí, como que um abismo chama outro abismo, ele vai estar em questões muito piores do que aqueles que começaram no início. Gente, como é importante esse assunto da frieza espiritual, e aí de forma pessoal para você que está aqui com a gente, mas também para a gente cuidar de outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, para você que é pai, que é mãe, eu acho que é um livro fundamental para vocês, para nós. E eu queria que você pedisse, eu vou deixar o link aqui na descrição para você pedir o seu aí, tá? Então, enquanto a gente tá tendo esse papo aqui, depois você dá uma olhada, porque eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Uma coisa que eu fiquei pensando, e que causa frieza na minha experiência pastoral, é os relacionamentos, né? É o ambiente, né? Então, assim como se eu tô perto de pessoas que falam, cara, vamos ter um tempo de oração? Cara, vamos estudar a palavra junto? Cara, vamos pra igreja domingo? Pô, mano, tô meio desanimado. Não, a gente vai passar aí, Então, assim como isso pode me ajudar nesse processo, o contrário é verdadeiro, né? É verdadeiro. Então, eu andar com os frios, né, também vai me ajudar muito a... Tem a mãe de um amigo muito querido, ela faleceu faz um tempo, a Lourdes, ela diz o seguinte: boi branco anda com boi branco e boi preto anda com boi preto. Pode olhar, você não vê Nelore se envolvendo com giro nem nada, você pode olhar nos pastos. O que isso tem a ver? Exatamente assim, a partir do que você é, Sim. Não faz sentido você experimentar a vida com quem não é o que você é. Marcos, mas você vai deixar de amá-los? Não. Mas eles têm que ser objeto de um amor redentivo seu, não objeto de um amor em que você deixa de amá-los vivendo o que eles vivem e deixando eles presos na situação que eles estão. Não sei se eu me fiz entender. Sim. Porque às vezes as pessoas estão dizendo assim, eu amo o pecador de tal forma que eu não quero constrangê-lo no seu pecado. Mas o amor de Jesus eu te amo de tal forma que eu não quero que você continue assim. Pode chamar a nossa fé de panfletária, pode ter essas questões, mas eu não posso, te amar com o coração de Jesus e te deixar na mesma situação. Exato. Ou começar a validar a maneira com que você está, eu me comportando da mesma forma. E Jesus faz uma diferença muito clara, porque até havia essa crítica, né? Ele come com os pecadores e com as prostitutas e não sei o quê. Sim, o que ele não tinha era comunhão profunda. Comunhão profunda. Então, há uma diferença dessa comunhão, koinonia, esse... como é que ele chama de entranháveis afetos. Isso aqui é uma coisa, entendeu? Agora, amar, servir
e coleguismo é outra. É outra. É lógico, você vai trabalhar entre pessoas que não conhecem a Cristo, você vai frequentar ambientes. Agora, onde é que a vida é trocada? Aí precisa ser daqueles que vão gerar um aquecimento espiritual e não a frieza. Então, a gente tá falando disso, né? Porque senão fica sempre aquele negócio, não, mas não pode ir na festa do primo. Não, isso aí não tem nada a ver. Agora, a pergunta é quem que o seu coração tá sendo exposto e você tá ouvindo o coração? Eu acho que um outro aspecto é qual que é a sua fonte de sabedoria. Né? Porque assim, todos nós temos, a gente vive a vida a partir de fonte de sabedoria. No caso, os seus pais, a sua família, depois a sua formação na escola, de alguma forma contribuiu. São fontes. Né? São fontes que você capta de lá e vai decidir. O problema que também causa frieza espiritual é assim, Douglas. Você está no meio de um conflito. Aí você vai buscar conselho aonde? Nas escrituras e nos irmãos maduros, você vai buscar naquela pessoa que não tem nenhuma relação com Jesus, não tem os mesmos valores, não crê no que você crê, e ele vai dar um conselho, uma orientação a partir da fonte dele. Então nós temos também esses aspectos que têm causado frieza espiritual. É isso que você falou. Eu estou nesse convívio aqui, que difere... É o conselho dos ímpios. Né? É o conselho dos ímpios. E eu acabo vivendo a partir do conselho dos ímpios. E o conselho dos ímpios, não dá para negar que ele tem certo prazer de imediato, né? Porque ele não tem confronto, ele não te coloca em uma situação constrangedora, ele não te traz nenhuma situação que você precisa refletir. Não pede renúncia. Segue o seu coração. Lascou. Né? Faz o que é melhor para você. Faz o que te deixa feliz. Faz o que te deixa feliz. Pecou? Cara, devolve na mesma moeda. Então, ele é confortável, mas os resultados e as consequências são amargos. Então, isso também causa a frieza espiritual, vem das relações que você desenvolve. Eu quero que você vá pensando e analisando, você que está nos ouvindo, se algumas dessas causas e alguns desses sinais têm a ver com você. Mas aí eu queria partir para a pergunta que seria muito importante nesse podcast, né? Que é como vencer? Então, se alguém aqui está entendendo, poxa, eu estou caminhando para isso, estou nisso, eu estou vivendo isso, né? Eu percebo que, às vezes, a gente não usa a palavra frieza espiritual, as pessoas usam muito a palavra inconstância, né? E tipo, cara, eu não consigo ser constante na palavra, na comunhão, eu não consigo ser constante na minha vida de oração. Mas como vencer essa frieza espiritual? Como reacender a conexão com Deus? Eu tenho dito assim, que viver a simplicidade do evangelho, né? Porque a vida moderna exige soluções complexas para algumas pessoas. Então, como que eu venço? Primeiro, reconhecendo que é um pecado. Então não é pegar uma passagem para Israel, fazer uma peregrinação de 7 dias, encontrar um monge. Não. É reconhecer que é um pecado. Ok. O primeiro passo. Reconheça que isso é um pecado e demanda arrependimento. Só que o caminho do arrependimento, você vai fazê-lo em comunidade. Então saia do isolamento. Então, número 1, reconheça que é um pecado para se arrepender. Número 2, saia do isolamento. Porque Tiago vai dizer assim, confesse seus pecados uns aos outros para ser sarado. Tá. Não dá para você ficar no isolamento. E também não dá para usar o seu irmão como guichê de reclamação. Eu vim aqui confessar uns pecados, você confessa os pecados, vira as costas e vai embora. Não. Confesse pecados em ambiente de relacionamento. Então saia do isolamento. Porque saindo do isolamento e tendo companheiros para poder seguir a jornada, você vai conseguir desempenhar as disciplinas espirituais. Porque sozinho você já não lia a Bíblia, não vai conseguir fazê-lo. Você não estudava, não vai conseguir. Orava, não vai. Então, saia do isolamento e vá viver a experiência do evangelho como ela é, comunitária. Ela não é uma experiência privada como a modernidade trouxe. Ela é comunitária. Então você confesse o seu pecado. Reconheça que é um pecado. Peça ajuda. Né? Seja vulnerável. Porque se o teu irmão falar assim, então vamos marcar uma reunião para a gente orar na semana, esteja sujeito a isso. Se sujeito a isso, tá, eu vou orar. Mas assim, eu orei e não estou sentindo nada. Não é uma questão de sentir, é a simplicidade do evangelho. Orar sem cessar. Está lá sem cessar, está lá nas escrituras. Eu tenho uma outra coisa que causa frieza espiritual, Douglas, dessas omissões. A Bíblia fala, perdoa. A Bíblia não está dizendo assim, espere que haja um alinhamento de planetas, que haja, né, que o Harley venha passar de novo para que você perdoe. Não, só perdoa.
Porque quando eu sonego o perdão, eu coloco o meu coração numa situação de ser tomado por uma raiz de amargura. E o diabo vem e faz o seu apartamento ali. Essa questão da raiz de amargura. Mas o evangelho é simples, perdoa. Ah, mas eu não tô sentindo. Não tem a ver com sentido. Então, é mandamento, perdoa. Ah, mas as minhas emoções? O Espírito Santo vai cuidar desse processo. Suas emoções vão ter que acompanhar a sua fé, né? Exatamente. Então você faz em fé e deixa elas vagarosamente acompanhá-la. Sim, elas vão chegar lá. Então, arrependimento, sair do isolamento e as disciplinas espirituais, leitura, oração, jejum, adoração, Douglas. Adoração. Porque é a primeira coisa que se perde. A gente fica preocupado quando nós estamos no culto e no momento ali, né, da adoração, você encontra pessoas totalmente fechadas em si. Então, assim, ó, a situação que eu estou fazendo tirou de Deus a dignidade, ele recebe aquilo que é dele, que ele é digno. Então, participar de momentos de adoração, seja na reunião maior da comunidade, seja nas reuniões menores da igreja caseira, do DNA, o célula, dependendo do contexto que essa pessoa vive. Mas ela precisa participar da adoração. Eu aprendi tem que expressar isso. Eu aprendi muito isso com os bravos, né? Eles se debruçaram sobre esses textos e uma coisa muito legal é a questão da adoração, do louvor como tributo, né? Porque ele é digno. Tributai ao Senhor louvor. Então, olha só que interessante. Tributo, gente, era um pagamento. Então, é isso, porque eu gosto desses exemplos, porque é isso, ó. Você tá lá em casa, triste, chateado, bravo, que seu marido brigou com você, sua esposa, sei lá, seu time perdeu. Aí você tá lá chateado, né? Então imagina que aí a moça vem cobrar o aluguel. E você fala, não, eu não vou pagar esse mês porque eu tô triste. Eu tô chateado. Palmeiras não foi campeão. Exato, então eu não vou pagar esse mês, minhas emoções não me permitem pagar. Não, você não entendeu. Eu não tô nem aí para suas emoções nesse sentido. Então, é nesse sentido só que fala assim, nós estamos relacionando com Deus. E a palavra de Deus está dizendo, você deve uma coisa. Se ele é Deus e você é a criatura, se ele sustenta a sua vida, há um tributo a ser pago. E aí que é... Cara, no dia bom, no dia mal, no dia do campeão, no dia da derrota. O boleto chega, né? Como todo mundo... É uma expressão muito comum agora. O boleto chega. Então é tributar a ele. E aí é legal, porque é isso, né? Porque não é como eu estou que define a adoração. É quem ele é. É quem ele é. Então, qual é o nível de adoração? Nivelado com quem ele é. Mas você viu que aí o problema é que quando eu não lido com a revelação de quem ele é, eu coloco ele dentro do meu controle, então o meu vai entender que ele não precisa receber aquilo. Que é uma coisa que também, assim, é ecos de freira espiritual. São expressões assim, Deus sabe, Deus entende. Deus conhece meu coração. Deus conhece meu coração. Eu acho que são ecos da freira espiritual. Porque como que ele está sob o meu controle, então assim, o meu Jesus entende que eu não vou pagar o tributo. Meu Jesus não se ofende se eu não pagar o tributo. Esse é um aspecto importante. Interessante. Então, disciplinas espirituais também. Disciplinas espirituais também. E por que é importante não fazer sozinho? Porque se você está num quadro de fé espiritual, você está e ainda lê as escrituras, que pode acontecer, aconteceu com os fariseus, você pode estar lendo as escrituras com as lentes erradas. E aí você não está tendo revelação, você só está acumulando informações que vão validar o seu comportamento, que vão validar o desejo do seu coração obcecado. Então, ler as escrituras com alguém e conversar com alguém, porque a revelação do corpo, está no corpo, é importante também. Então, não é só ler a Bíblia, é encontrar a revelação nas escrituras, que é diferente, porque totalmente. A gente volta para os discípulos no caminho de Emaús, eles estão falando das informações. Sim. Né? E eles falam assim, e você, onde você estava? É a única pessoa aqui que não sabia o que aconteceu, que não tem essas informações, mas não tinha revelação. Então, não é só ler por ler. Eu preciso alcançar a revelação. Não só orar por orar. Eu preciso ter uma relação, né? Porque a oração também é algo que quem está em freio espiritual, dependendo do estágio, a oração ela vira uma coisa fria, mecânica. Então, só falta terminar a oração no secreto e fazer assim, tá pago. Né? Sim. Mas a oração é a relação. Eu falei, Deus falou.
né? Ele se silenciou e eu me silenciei aqui e tá tudo bem, eu não preciso sair daqui. Se eu não me engano, é o Larry Crabb, eu não vou lembrar qual livro dele, ele fala que uma das maiores demonstrações de amor é você conseguir ficar em silêncio perto de alguém por muito tempo. É isso. Porque você não está impondo sobre o outro nada a seu respeito. É porque se você pensar, você consegue estar ao lado da sua esposa lá, sentados, os dois em silêncio, no carro, não tem problema nenhum. Quando você tá com um estranho, é constrangedor o silêncio. Então, se o elevador fosse de 40 minutos, a gente morria. Entendeu? Por quê? Porque é estranho, aí você tem que puxar um assunto. Então, é frio, né? Entendeu? Você tem que inventar um assunto. Porque o silêncio é pros íntimos, né? O silêncio é pros íntimos. Então, a oração, ela é isso. Eu falo, eu ouço, e depois nós só ficamos perto um do outro e tá tudo certo, né? Mas quando eu estou em frieza espiritual, a minha oração, ela tem a minha pessoa como centro, e na grande maioria lidando com muita frustração, porque eu tô ali no guichê de Deus assim, ó, o Senhor precisa me honrar. Caixa eletrônico. O Senhor precisa me honrar, eu sou teu servo, não é assim que eu deveria estar vivendo. Perde totalmente quando diz que o servo não é melhor que o seu senhor, então não considera possibilidade de sofrimento, possibilidade de lidar com dores. Jesus disse que isso iria acontecer. Então a oração, ela também precisa passar por essa transformação. O jejum também precisa passar por uma transformação. Não é um jejum para que Deus faça, né? É um jejum porque eu quero mais dele. Então, o jejum, eu venho do contexto pentecostal, o pessoal fala assim, você não pode fazer jejum sem um propósito. Não sei se você já ouviu essa expressão. Tem que ter um propósito. Tem, isso não é dieta. Mas o próprio jejum, a partir das escrituras, é o propósito. Porque eu quero mais de Deus. Então não precisa ser, eu quero mais de Deus, mas quero também que ele resolva meu casamento. Eu quero mais... Não, eu quero ter fome dele. Quero ter fome dele. Já é em si um propósito. Eu não preciso de outra coisa para complementar. Eu gosto muito da forma que o Subirá coloca de o jejum é como se ele ativasse de volta os nervos para você ter sensibilidade a Deus. Então ele fala, por exemplo, não é que jejua que você vai ter dons. Não, você jejua e a sensibilidade volta. E aí discernimento vem. Sim. Aí daqui a pouco você deu uma palavra profética. Daqui a pouco você percebeu Deus falando para você orar por alguém enfermo. Então ele devolve a sensibilidade, né? E é isso, ele devolve a fome, ele devolve o desejo pelo Senhor, né? Isso. Então ele é uma ferramenta poderosa. E uma maneira, assim, que eu acho que até desperta e chama atenção um pouco mais forte, a gente precisa parar de ter uma fé demoníaca, segundo Tiago. É uma fé que tem as informações, os demônios sabiam quem Jesus era, tanto que tem que ficar repreendendo. Eles tremiam, mas eles não se submetiam em obediência. Uau. Eles não se submetiam em obediência. Então, se você olhar em uma análise muito fria, assim, quem é que vive em frieza espiritual? Um desobediente. Ok. É um desobediente. Resumindo, é um desobediente. É alguém que escolheu viver à margem do evangelho, mas achando que vai ter benefício do evangelho. E isso, Douglas, não é só pessoal. Comunidades inteiras vivem a partir disso. Porque você vai ser numa comunidade que tem uma enormidade de conflitos. Os irmãos estão... Paulo que escreve, se não me engano, aos Gálatas, né? Se vocês forem se morder, vão acabar se consumindo. Se devorando. Vão acabar se devorando um ao outro. Porque você fica numa comunidade em que está experimentando frieza espiritual de maneira coletiva. Nossa, é forte. Então, assim, é um ajuntamento de pessoas que não amam o que Deus ama. É um ajuntamento de pessoas que projetaram individualmente cada um seu Jesus e tá pondo seu Jesus para brigar pelos seus interesses. Sim. Né? Então, eu projetei Jesus segundo o Marcos, que vai buscar os interesses do Marcos. O Douglas projetou Jesus segundo o Douglas e vai. É uma guerra. É uma guerra de Jesuses, se essa expressão fosse possível. Mas é uma guerra também de frustrados, mas também é uma guerra de justiceiro, buscando justiça própria. Isso afeta toda uma comunidade. E os irmãos estão se degladiando, os irmãos estão se mordendo, estão... Aí como que resolve isso? Com a simplicidade do evangelho. Tem que chamar a comunidade ao arrependimento. Mas às vezes o difícil é chamar um pastor ao arrependimento. Pastor, talvez você comunicou errado aí e a sua comunidade foi impactada. E é doido porque acaba assim,
fugindo à lógica, né? Não é nem assim só o discernimento espiritual, de aquela mensagem. É a lógica. Eu vi uma situação que desafia a nossa lógica, porque um pastor me contando que os seus jovens foram numa viagem para um congresso tal, de ônibus, e infelizmente o ônibus bateu. E morreram alguns jovens dentro do ônibus, né? Nesse acidente. E aí chegou tal, e morreram alguns e outros sobreviveram. E aí sobe essa mãe para dar um testemunho de como Deus é bom, porque o filho dela está vivo. Só que sentado tá as outras mães. E que os filhos morreram. E a pergunta é, então Deus não é bom na situação delas? Né? Deus não foi bom, misericordioso? Então foge a lógica. Porque ela está interpretando a revelação pela experiência, pela realidade. Exato, E aí isso a gente incorre em diversos pecados. Exato. E esse é um desses. Então, assim, porque leva-nos a entender que se o filho dela tivesse morrido, Deus não seria bom para ela. Então aí a gente tá falando desse pessoal. Mas ele é esse Senhor, entendeu? Que é bom em todas as coisas. E ele é bom no filho vivo, ele é bom no filho morto, ele é bom no dia bom nosso aqui, o dia da dor e da alegria. E ele é bom e ele tá orquestrando tudo para a glória dele, né? Quando ele está ali disciplinando, ele está te amando. Né? Às vezes eu falo, como que eu sei que Deus me ama? Se ele está te disciplinando. Exato. Se ele te deixou viver a sua própria vida, corre e peça misericórdia. Porque ele está disciplinando. E as disciplinas de Deus são inúmeras. E aí eu começo a realidade a interpretar a revelação. Então, assim, se a disciplina foi rigorosa, então ele não é bom. Se a disciplina foi branda, então ele é bom. Porque aí não tem muito a ver com a bondade dele, tem que ver o quanto eu sou bom. Eu não preciso de uma correção tão severa, tão... Assim. Porque outro dia, Douglas, eu conversava com o irmão, e é nesse contexto de feira espiritual, que um dos nossos desafios é assim, ou eu adoro a Deus ou eu adoro a mim mesmo, e aí sim eu uso o Baal para me satisfazer, eu uso os deuses modernos para me satisfazer. E a dificuldade é que o nosso Deus se fez pai. Então, ele se faz próximo. E ao se fazer pai, ele se coloca neste lugar que ele vai te corrigir para que você pareça mais parecido com ele. E eu, em razão da nossa formação, né, no contexto familiar, eu não posso me rebelar contra o meu pai sem que isso me comprometa. Mas eu posso me rebelar contra uma divindade. Seria muito mais fácil para nós lidarmos com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aí Jesus vai falar, não, ele é seu pai. Seu pai. Ele é seu pai. Muito bom. Gente, seguinte, podia falar horas aqui, tá? Sobre frieza espiritual, mas eu queria levantar esse tema com vocês. E aí, eu queria desafiar você a pedir o livro, Frieza Espiritual, que o Marcos escreveu. É um livro aqui da nossa comunidade, da família Dizascope, né, que nasce a partir do que a gente tem vivido aqui. Tenho certeza que vai te abençoar. E eu queria te convocar isso, por quê? Porque a gente tem falado muito aqui, nós precisamos voltar a colocar o primeiro mandamento em primeiro lugar. Jesus foi muito claro. O que ele quer, se pudesse ser resumido, seria: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma, teu entendimento, tuas forças. É isso, nós estamos aqui para amar o Senhor com tudo que a gente tem. E o que isso significa na prática? Significa que, e você pode fazer esse aconselhamento com você mesmo ou com outros, né? Você vai estar diante de alguém que vai chegar e falar assim: cara, eu tô com problema no meu casamento. Mas eu queria te desafiar a fazer uma pergunta antes. Você está amando o Senhor de todo o seu coração? Porque não adianta a gente resolver o seu problema de casamento se a raiz de tudo que está acontecendo não for resolvida. Poxa, eu estou com problema financeiro, eu não sei o que fazer. Antes da gente abrir a planilha, você está amando o Senhor de todo o seu coração? Porque não adianta a gente organizar suas finanças para você ir para o inferno sem dívida. Entendeu? Não, mas eu tô com um problema assim com meu pai, com a minha mãe, no relacionamento, no serviço, e não consigo emprego. Mas antes da gente conversar, deixa eu te fazer uma pergunta. Seu coração queima de amor pelo Senhor. Então, o que a gente queria propor é uma ferramenta para te ajudar. Logicamente, primeiro é você, mas as pessoas estão ao seu redor. Para colocarem o primeiro mandamento em primeiro lugar, para amarem o Senhor acima de todas as coisas. Isso aqui pode ser revelador, com sinais, com o que causa e também, principalmente, com a solução para a frieza espiritual. Então, vou deixar o link aqui
pede o seu para você estudar em grupo aí, com o seu pequeno grupo, com os jovens, com as mulheres. Tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, esse livro sobre experiência espiritual. Obrigado, Marcão. Valeu. Por esse tempo aqui. Prazer. Muito bom ter você aqui. O Marcos veio com a sua família, transferido aí pelo banco que ele trabalhava para Bragança Paulista. E foi um presente de Deus para a nossa comunidade, para as nossas vidas, para a nossa família. Amo você, amo a sua família. O filho do Marcos está aqui, ó, só fazendo os bastidores aqui. E tem sido uma honra edificar a igreja do Senhor ao seu lado aí. Eu que agradeço, Douglas. Tem sido um prazer. Valeu. Obrigado você que está aqui ouvindo, assistindo. Deixa eu te fazer um pedido. Pega esse link, cara. Sai mandando para todo mundo. Tem muita gente que precisa ouvir essa conversa aqui. Manda nos grupos do WhatsApp, marca a gente aí nos stories para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo. E claro, pede o livro aí. O link está aqui na descrição. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.